lembro como se fosse hoje, isso eu já postei no meu Facebook, que na época do governo de Fernando Henrique, Itamar, cara, o Nordeste estava passando uma seca imensa. A coisa estava tão braba, mas tão braba, que, que eu lembro que a gente pegava filas quilométricas. Na época, minha família tinha uma casa no interior do estado do Ceará, numa cidadezinha chamada Canindé. Tinha uma casa em frente ao Abrego dos Romeiros. E a gente pegava uma fila quilométrica para poder receber água potável, cara. Na época chegava do exército. O exército chegava com os carros-pipa, outras pessoas no governo também chegavam com carro-pipa e distribuía essa água. Cara, e é incrível porque é um negócio tão simples de se resolver. Você mostra aí com a progressão de alguns governos depois do governo Fernando Henrique, que veio a era do PT e tudo, cara, chega a ser até, a gente vê até uma questão de desumanidade. Poxa, a gente vivia passando necessidade, cara. Tinha interior aí que combatia a seca, que gado morria, que você não tinha água para beber. Era realmente aquela água com barro. E quando tinha. E, cara, em 2003 veio um programa chamado Cisternas. E, cara, resolveu o problema. É incrível. Você nota que você resolve uma parte, não o problema todo, mas uma parcela do problema usando cisterna, cara. Não é uma coisa tosca? Poxa, você em 2013 o programa do MDS teve assim um reforço, o amparo da lei, né, porque foi transformado em lei. Aí você vê que o problema da seca no Nordeste, pessoas que passavam necessidade, que não tinham água para beber, que não tinham o que fazer, cara, que viviam assim uma dificuldade tremenda, foi resolvido esse problema com uma cisterna. Aí eu te pergunto, é uma coisa tão tosca, mas tão tosca, que ao mesmo tempo, além de ser tosco, é humano, cara. Poxa, você resolveu o problema utilizando uma simples cisterna. E é isso, é para entender um pouco da relação simbólica de poder, não digo nem poder, é de afeto que o povo nordestino tem por esse governo. Só que, ao mesmo tempo, isso também me preocupa. Por que que me preocupa? Porque o povo, ele tem que aprender, a sociedade tem que aprender que a gente tem que se desvincular desses conceitos. O conceito de heroísmo, de patriotismo, de que vem um cara do nada salvar e garantir todos os anseios da população. E a gente vê uma dificuldade, por quê? Porque hoje o Facebook e redes sociais tá insuportável. Insuportável por quê? Porque você não vê uma união, você vê uma guerra. Há uma guerra e isso faz parte da disputa das relações de poder. O poder, que eu digo, é o poder enquanto representatividade. Você nota que a grande maioria da discussão relacionada às fontes de poder político você não vê uma disputa pelo povo, é uma disputa por permanência, é uma disputa pela tentativa de controle. Aí você passa a entender alguns laços, mas poxa, e qual o meu papel enquanto eleitor, enquanto candidato? Por quê? Porque muitas vezes as pessoas chegam para mim e perguntam: Pedro, e aí, cara, o que que vai ser agora? De que é que tu vai? Tu vai de PT? Tu vai de Bolsonaro? Tu vai de quê? O que que tu acha? E eu fico assim, meu amigo, o que que eu acho? O que que eu acredito? Eu acredito que a gente está em maus lençóis. Por que em maus lençóis? A nação ela tá polarizada, cara. Tanto é extremo de um lado como extremo de outro. E você não vê uma real preocupação com a sociedade. Você vê justamente isso que Maquiavel já definia nos seus livros,
a permanência do poder. Só que essa permanência do poder está sendo de uma forma tão injusta, mas tão injusta que simplesmente as pessoas parecem não se importar com mais nada. Quando eu vejo um candidato de determinado partido indo e se manifestando, olha, e isso, gente, é dos dois lados. Não me confunda, eu estou até falando pausadamente aqui para tentar passar realmente uma mensagem positiva daquilo que é política. Porque quando eu vejo um de alguns candidatos que já foram eleitos para a Câmara ou para o Senado se posicionar com um sentido de agressividade, para mim, aquela pessoa está totalmente descomprometida com o povo. Porque essa política ela chegou num momento crucial, um momento de importância para a sociedade. Justamente para testar a nossa capacidade de individualismo. Justamente para que a gente consiga se enxergar o quanto nós somos individualistas. Ora, eu, candidato X, posso muito bem ir na TV e falar um discurso, olha, a gente tem que expurgar essa galera de vermelho, essa corja de corruptos, como eu também posso ir para a TV e dizer, olha, aquele determinado candidato, aquele determinado posicionamento é um posicionamento fascista, é isso. Só que, gente, à medida que a gente faz isso, enquanto candidato, a gente está transformando esse símbolo, esse simbolismo de que aquela determinada pessoa que não pensa como eu é meu inimigo. Enquanto o povo tiver essa disputa de inimizade um contra o outro, a gente não vai colocar o Brasil para frente. A gente não vai resolver os problemas. Aí vem um candidato tal e diz, mas Pedro, a gente tem que ter governabilidade. Eu discordo. Sabe por quê? Porque enquanto governabilidade, enquanto um determinado partido tem uma enorme governabilidade, ele tem uma enorme prevalência de se tornar totalitário. Ora, se eu tenho a grande maioria das pessoas comigo, eu não vou me preocupar com nada, meu amigo. Isso é uma relação de poder e os subordinados que cumpram minhas ordens. Só que a política não é assim. A política é de representação. As pessoas têm que entender que não é a governabilidade que faz um sistema coeso para o povo, mas é a individualidade e representatividade de cada panorama social. Dentro do primeiro turno, em alguns candidatos que eu votei, muita gente me criticou. Por quê? Porque eu votei em um candidato que é de direita, mas ao mesmo tempo que eu votei num candidato de direita, eu votei em um candidato que é totalmente de esquerda. Ah, mas você não pode fazer isso porque você tá quebrando o seu discurso, gente. Quem é que vai representar a outra pessoa que está no polo? Então, isso é um exercício que a gente tem que fazer enquanto sociedade. A gente tem que pegar isso e levar para si e descobrir que não é eu impondo minha vontade sobre as determinadas pessoas que pensam diferente de mim que eu vou melhorar o seio social. Não é impondo determinados conceitos que eu vou demonstrar que eu estou certo e que determinada pessoa está errada. A política, enquanto fator social, ela é feita em conjunto. E eu fico bastante preocupado com o que vem de representatividade do povo, do legislativo, do Senado. Por quê? Porque enquanto essa galera tiver com esse discurso de que uns têm que expurgar os outros porque são corruptos e os denominados corruptos têm que tirar os outros porque são fascistas, a sociedade vai permanecer em guerra. E quando a gente fala de projeto social, a gente fala de um projeto para governar para todos e não para aquelas pessoas que eu acho que está certa, que concordam comigo. A gente vê índios, a gente vê a sociedade
de jovens, adolescentes que já estão assim bastante sofridos de falta de políticas que tenham a participação desse pessoal. E bem como a gente tem uma fragilidade no sistema que corresponde ao empresariado. E essa é a meta, é tentar discutir, tentar levar. Eu acredito que seja a grande dificuldade do próximo presidente. Porque ele vai ter uma dificuldade tremenda, que é justamente tentar unir esse povo de novo. Tentar unir as pessoas. E isso é bastante complexo, por quê? Porque é uma tarefa que, independentemente de Bolsonaro ou Haddad ganhar, a gente vai estar sobre essa dificuldade. E é isso, gente. Desculpa pelo tempo. Eu não gosto muito de editar meus vídeos, até porque eu gosto de passar a ideia geral. Acredito eu que já extrapolei o tempo, então é isso aí, pessoal. Um abraço.